Harmonização orofacial. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre marcas comerciais da toxina botulínica. Qual marca você utiliza? Você sabe as diferenças entre as marcas? O que é que te interessa nesse assunto? Se você gostou do tema, se inscreve no nosso canal do YouTube, acessa o Instituto Augusto II, se inscreve para trazer mais conteúdo interessante sobre o assunto. Vamos lá? Marcas comerciais de toxina botulínica. Para começar a falar sobre isso, eu te dou a seguinte situação. A Anvisa, ela regulamenta os fármacos, os medicamentos que são utilizados no Brasil. Então, primeira dica, só compre toxina botulínica com Anvisa e só compre com representante comercial credenciado. Por quê, gente? Porque, infelizmente, existem marcas comerciais que não têm Anvisa. Então, essa marca comercial ela não pode ser comercializada ainda no Brasil. Ela tem que passar por toda a seleção da Anvisa para que a Anvisa libere a comercialização dessa toxina no Brasil. Então, eu recomendo que você sempre compre toxina botulínica com Anvisa. O correto é você comprar com Anvisa. E por representante comercial, por quê? Porque a toxina botulínica é um fármaco que tem um valor agregado alto e, consequentemente, ele está propício a ter falsificações. Então você deve comprar com representante comercial, credenciado, com pessoa jurídica, tudo direitinho, que limita a nota fiscal, para você ter o lote, para você ter toda a questão de rastreabilidade da toxina botulínica e também evitar a falsificação. Além disso, a toxina botulínica é um fármaco muito sensível, principalmente a transporte, a temperatura. Então, quando você compra de um representante credenciado de uma empresa séria, essa empresa, se existir algum dano durante o transporte, você vai fazer um relatório para a empresa, você vai ligar para a pessoa, para o vendedor que te atende, e prontamente eles vão trocar, substituir, ou você nem vai receber. Na hora que você vai lá receber, que se está violado, você nem recebe a medicação. Então é muito importante essa situação. Com relação à toxina botulínica, nós temos alguns detalhes. A maioria das toxinas botulínicas comercializadas no Brasil, elas precisam fazer o transporte refrigerado. Então, há uma delicadeza, há um cuidado tanto da empresa quanto da transportadora em garantir que esse produto chegue idêntico como ele saiu do fabricante. Então, a gente precisa ter essas noções para lidar com a toxina botulínica. Existem algumas marcas, nós vamos passar as marcas aqui, e na sequência cronológica de entrada no Brasil. Depois eu comento um pouco sobre as diferenças entre elas. Então a primeira toxina liberada para o Brasil foi a Botox, por isso que ela é tão famosa. E ela entrou no Brasil para ser comercializada no ano de 2000. Em seguida, foi comercializada a Dysport. É uma toxina que ela tem algumas particularidades que nós vamos colocar um pouco mais para frente. E isso aconteceu em 2003. Em 2005, a Cristália começou a comercializar a toxina Prosigni. Em 2010, entrou no mercado brasileiro a toxina Xelmin. Em 2012, veio para o Brasil a Botulift. Em 2018, a Botulium. Botulin.
E em 2020 a Nabota. Então, essas são as toxinas comercializadas no Brasil que tem Anvisa, ok? Vamos falar um pouquinho aqui. Se vocês observarem, todas as toxinas, todas, menos a Dispor, são de 100 unidades. Então, ó, o Botox, que entrou em 2000, 100 unidades. A Prosigny, que entrou em 2005, 100 unidades. A Xiaomi, que entrou em 2010, 100 unidades. A Botulift, que entrou em 2012, 100 unidades. A Botulin, que entrou em 2018, 100 unidades. E a Nabota, que entrou em 2020, 100 unidades. A Dispor, se vocês observarem, ela está lá 500 unidades. A Dispor ela tem uma apresentação diferente das demais toxinas. Ela tem de 300 e de 500 unidades. Então, 300 unidades e 500 unidades. A Dispor. A unidade não é a unidade que rege as outras toxinas. As outras são regidas pela UI, Unidade Internacional. A toxina Dispor, ela é medida por uma unidade chamada Speedway. É uma unidade diferente de medição, de mensuração com relação às outras. A todas as outras toxinas, elas estão aí apresentadas em 100 unidades. Elas possuem, a maioria, o frasco de 50 unidades. Algumas apresentam o frasco de 150 e outras de 200 unidades. Então pode ter uma variação. 50, 100, 150 e 200 unidades internacionais das outras toxinas. A toxina Xiaomi, ela tem uma particularidade em relação às outras, porque ela não precisa de refrigeração prévia à hidratação, diluição ou reconstituição. Ou seja, a Xiaomi ela pode ser transportada em temperatura ambiente. Agora, essa temperatura ambiente é uma temperatura ambiente amena. Ela não pode sofrer variações de temperatura muito grande. Então, por exemplo, você comprou lá a sua toxina Xiaomi, você não pode esquecer essa toxina no carro, porque com certeza ela vai ter uma variação por conta dessa alteração da temperatura muito brusca. As toxinas, elas são sensíveis ao movimento brusco e a mudanças de temperatura brusca. Então, todas as outras toxinas precisam ser armazenadas e transportadas em refrigeração, a não ser a Xiaomi. E a Dispor é a única que varia a unidade de mensuração. Em vez de ser unidade internacional, ela é unidade Speedway. Espero que essas informações e curiosidades sejam interessantes e de grande valia para você escolher a toxina botulínica que você quer trabalhar. Siga-nos nas redes sociais, Instagram dr.augusto2, Instituto Augusto II e o canal do YouTube Instituto Augusto II. Obrigado.